nós estamos aqui nesta manhã para engrandecer o nome do Altíssimo, para falar do amor de Deus, para adorá-lo na beleza da sua santidade e para trazer uma mensagem da parte de Deus. E a Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Pois somente Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Nesta feita também eu quero louvar a Deus pela vida do âncora deste programa, pastor Edmilson Marinho, que Deus continue abençoando ricamente, nosso companheiro de batalha, é o mestre aqui das lives, está aqui sempre semeando, juntamente com toda a equipe de mídia e todos aqueles que fazem esse programa maravilhoso. Também não podia deixar de mandar a saudação de paz e agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, reverendo Arnaldo Tavares Lima, juntamente com a sua muito digna esposa, irmã Antônia Soares, a doutora Aline e o doutor Anderson Góes. Que Deus continue abençoando ricamente esta família de Deus, que Deus tem levantado aqui na cidade de Rio Largo para fazer a diferença e para levar Jesus aos bairros, às comunidades, através da sua instrumentalidade. Quero louvar a Deus pela vida dos dirigentes de congregação do campo de Rio Largo, esses guerreiros que estão na batalha. Cada parte desta cidade tem alguém, tem uma igreja, Assembleia de Deus, pelejando, né? Quero mandar a paz também aos irmãos ali da nossa congregação, que estamos coapacentando ali com o nosso pastor, ali na AD Mata do Rolo. Que Deus abençoe os amados, em nome de Jesus. A família que está em casa e a todos os queridos internautas que estão aí do outro lado, precisando de uma palavra da parte de Deus. Deus tem uma palavra para você. Meus amados e queridos irmãos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 11. Glória a Deus. Eu quero ler um texto que está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João. Capítulo 2, versículo do 1 ao 11, está escrito assim: Ao terceiro dia, realizaram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Jesus e seus discípulos foram também convidados para as bodas. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que queres comigo, se o meu turno ainda não é chegado? Então a sua mãe disse aos que serviam: fazei tudo o que ele vos disser. E ali estava 6 talhas de pedra para colocar água, conforme o rito da purificação dos judeus. E em cada uma delas cabiam 2 ou 3 cântaros. Jesus lhe disse: enchei de água estas talhas, e as enchei até em cima. Então Jesus lhe disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. E quando o mestre-sala provou a água feita em vinho, sem saber de onde era,
ainda que os serventes que havia tirado a água sabia, chamou o esposo. E lhe disse: todo homem serve o primeiro o bom vinho, e quando já beberam com fartura, então serve o inferior. Mas tu conservastes o bom vinho até agora. Com estes sinais, Jesus principiou os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Glória a Deus. Amados, aqui está o primeiro milagre catalogado, segundo os teólogos, da parte de Deus, feito por Jesus. Eu gosto do que João diz lá no último versículo do seu livro, que ele diz que se todos os milagres de Jesus fossem catalogados, nem todos os livros da terra daria conta de registrar a quantidade de milagres que ele fez. Jesus, ele tinha no seu ministério 3 vertentes especiais do homem chamado Jesus. Jesus, ele gostava muito de pregar. Ele era um exímio pregador. E por que ele gostava muito de pregar? Jesus pregava para que as pessoas passassem a conhecer, para que as pessoas passassem a glorificar a Deus. A segunda vertente do ministério de Jesus, que ele também tinha no seu cabedal, era o Cristo que ensinava. Jesus era especialista em ensinar. Jesus era tão especialista em ensinar que os doutores da lei daquela época o chamavam de mestre, rabi, raboni, pela qualidade de ensino que Jesus tinha na sua vertente. E também nós conhecemos o Jesus que era fazedor de milagre. Jesus, ele é especialista em fazer milagre. E milagre, amados, é algo que não se explica, é algo que a gente não pode, nem tem em mãos, nem tem em mente, nem conseguimos contextualizar o que é o milagre feito da parte de Deus. E falando de milagres, amados, o primeiro milagre de Jesus, ele não acontece em um templo, ele não acontece em uma sinagoga, mas em um casamento na cidade de Caná da Galileia. E isso nos mostra, amados, que Cristo importa-se com a vida do homem. Jesus, ele se importa com a vida cotidiana das pessoas. E eu percebo que no primeiro versículo a gente vai ver que ao terceiro dia realizava-se uma bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. Perceba que a mãe de Jesus, ela fazia parte dos primeiros convidados. Ela era convidado de honra. E no interior da casa onde a festa era realizada, havia divisões de acordo com o nível social. Ou seja, havia separações.
Havia lugares em que ali ficava um grupo, uma outra proporção ficava outro grupo, e o judeu denominava-se e classificava-se isso pelo social de cada convidado. E há quem diga que Jesus e os discípulos, eles estavam ali na terceira classe, numa classe de desconhecidos, E queridos, eu percebo que esta mulher, ela tinha lugar de honra no casamento, mas a gente vai ver no decorrer da história que Jesus e os seus discípulos, sendo também convidados para esse casamento, eles estavam ali e já era o terceiro dia. E amados e queridos irmãos, na tradição judaica, um casamento ele podia durar cerca de 7 dias. E já estava exatamente no terceiro dia. E é uma coisa interessante, amados, que eu percebo que o texto vai dizer que Jesus e os seus discípulos foram também convidados para as bodas. E queridos, a primeira coisa que eu quero que você aprenda nesta manhã é que onde Jesus está presente, a vergonha é removida. Eu vou repetir para você guardar isso nesta manhã. Aonde Jesus está presente, a vergonha é removida. Aonde Jesus está presente, o faminto se alimenta. Aonde Jesus está presente, o caído se levanta. Aonde Jesus está presente, quem não tem, passa a ter alguma coisa. Quem não enxergava, passava a ser curado da vista. Quem era coxo, era curado da sua enfermidade. Porque onde Jesus está, tudo muda de proporção. E o texto é claro. O texto diz que Jesus e os seus discípulos foram também convidados. Queridos e amados irmãos, então guarde isso nesta manhã. Talvez o que está faltando na tua vida, na tua casa, no teu ministério, no teu casamento, é convidar Jesus para o centro da tua vida. Talvez o que está faltando para o teu comércio é convidar Jesus para o centro das tuas finanças. Talvez o que está faltando na tua história, na tua família, no teu ministério, no teu decorrer, na tua ciência, no teu intelecto, naquilo que tu sabe fazer, é convidar Jesus para estar presente. Glórias a Jesus. Porque eu aprendo que onde Jesus está, tudo muda. Aonde Jesus está, tudo toma outra proporção. Por quê? Porque Jesus, ele é especialista em fazer milagre. Então aprenda nesta noite, nesta manhã que eu digo, convide Jesus. Quando Jesus é convidado, irmãos, a garantia é total. Quando Jesus ele é convidado, o evento ele toma outra proporção. E queridos e amados irmãos, falando de convite, muitas coisas na nossa vida têm dado errado, porque Jesus
não é convidado para estar presente. Glórias a Jesus. Então veja que Jesus, ele foi convidado para as bodas de Caná. Então aprenda nesta manhã a convidar Jesus. Aprenda nesta manhã que Jesus, ele é aquele que vai mudar o cenário da história. Aprenda nessa manhã, amados, que sem Jesus não dá para você caminhar. Sem Jesus não dá para pregar. Sem Jesus não dá para cantar. Sem Jesus não dá para evangelizar. Sem Jesus é a mesma coisa de você ficar como um sino que tine, bate, 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 e aquela coisa que está faltando algo. Queridos e amados irmãos, eu aprendo nessa história que se Jesus não fosse convidado, não tinha milagre. Por mais honra que o convidado tivesse, por mais honra que o maior, o mestre-sala, ou todos aqueles ali, convidados de honra que ali tivesse, eles não conseguiriam mudar a situação da festa. Aleluia. Queridos e amados irmãos, e quando a gente fala de vinho, vinho na Bíblia é alegria. Vinho na Bíblia era algo que não podia faltar na festa judaica. O vinho, ele é semelhante a um bolo nos nossos dias. Se uma festa não pode faltar um bolo, né? Tem que ter um bolo como sinal da homenagem, aquela coisa toda. O vinho nos dias judaicos, ele não podia faltar na festa de um judeu. E trazendo o vinho para uma tipologia bíblica, o vinho, ele é a simbologia da alegria. Então, o que é que está acontecendo em muitas vidas? Acabou-se a alegria. Aleluia. O versículo 3, amados, ele vai dizer o seguinte: e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Ou seja, acabou-se a alegria, acabou-se aquilo que estava deixando o povo feliz. Aleluia. E queridos, é tão interessante esse contexto desta palavra, porque o vinho não acabou no segundo dia, no quarto dia, no quinto dia, mas foi acabar principalmente no terceiro dia. E quando eu olho para o terceiro dia nas Escrituras, eu vou perceber que foi no terceiro dia que Jesus ressuscitou. Glórias a Jesus. Foi no terceiro dia que o novo vinho foi provado. Por quê? Porque Jesus fez um milagre. Mas também, aleluia, o primeiro vinho, ele aqui é uma tipologia do primeiro pacto, né? E mostra que o primeiro pacto ele foi inferior. O novo seria dado a conhecer ainda, né? E Maria, ela é o instrumento que Deus vai se utilizar. Queridos e amados irmãos, a mãe de Jesus, ela vai ser o instrumento que Deus vai se utilizar para promover esta alegria aos demais. Ela diz, ela vai até quem pode fazer o milagre. E Maria me ensina e me dá uma lição, e eu quero trazer isso para você nesta manhã. Vá em quem pode resolver o problema. Aleluia. E quem é que pode resolver o problema? É Jesus de Nazaré. Aleluia. Ela vai até Jesus. Ela não vai até os discípulos. Ela não vai até Tiago. Ela não vai até João. Ela não vai até a Pedro. Ela não vai até Natanael, Bartolomeu, Tomé. Não.
ela não vai até Judas, ela não vai até o outro Judas Iscariote. Não, 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 não. Havia 12 homens com o mestre, mas ela não vai até eles, ela vai diretamente até aquele que pode fazer o milagre. Aleluia. Então, o que é que eu aprendo nesta manhã? Vá em quem pode resolver o seu problema. Pare de procurar solução no lado A, no lado B, no lado C. Eu não sei qual é a porta que você tem batido. Eu não sei qual é a porta que você tem entrado. Eu não sei a quem você tem recorrido. Mas eu tenho uma notícia triste e uma boa para lhe dizer. A primeira é a triste. É que quem você anda procurando não pode resolver o seu problema. Aleluia. No mínimo ele pode lhe trazer uma palavra de consolo e olhe lá. Aleluia. E a notícia boa? A notícia boa é que eu vim lhe mostrar quem pode resolver o seu problema. O seu problema, ele pode ser resolvido se você procurar Jesus de Nazaré. Aleluia. Então pare de procurar terceiros. Pare de procurar quem não tem referência. Vá até Jesus de Nazaré. E como é que eu vou, pregador, até Jesus? Jesus ensinou. Jesus nos ensinou. A Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo 6 e versículo 6: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, e o Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Ou seja, o segredo é falar com Ele mesmo. Não adianta correr atrás de quem não pode resolver esse problema. Esse problema na sua vida, ele só vai ser resolvido se você procurar a Jesus de Nazaré. Aleluia. Porque entenda uma coisa, amados. Olha o ambiente. O ambiente era uma festa. Havia todos convidados, as pessoas queridas. Era uma festa de comemoração de algo que estava acontecendo que era para a vida toda. Mas havia um detalhe na festa. Qual era? O detalhe era que Jesus estava presente naquele local. Porque se Jesus não está presente, não tinha vinho. Se Jesus não está presente, não tinha multiplicação de vinho. Se Jesus não está presente, não tinha milagre de água em vinho. Aleluia. Se Jesus não está presente, a festa encerrava e ia sair todo mundo triste daquele lugar. Então, queridos e amados irmãos, aprenda. Aonde Jesus está, aonde Jesus está presente, a vergonha ela é removida. Aleluia. Aonde Jesus está presente, a vergonha tem que bater em retirada. Aleluia. Aonde Jesus está no lugar, o ambiente é mudado. Você sabe por que a tua vida mudou? Foi porque você permitiu Jesus entrar. Você sabe por que a tua vida melhorou? Foi porque você permitiu Jesus entrar. Se Jesus não entra, não tem mudança. Se Jesus não entra, não tem transformação. Se Jesus não entra, não tem convenção. Se Jesus não entra, não tem solução. Se Jesus não entra, aleluia, eu aprendo com esta passagem que Cristo ainda é a resposta para essa crise que você está vivendo. Aleluia. Eu não sei o tipo de crise que você está vivendo. Pode ser de cunho espiritual, pode ser de cunho material, pode ser de cunho físico, pode ser de cunho sentimental. Mas eu quero lhe dizer uma coisa nesta manhã. Jesus, Ele pode mudar a tua história nesta manhã. Então convide Jesus para estar no lugar que Ele deve estar. Aleluia. E amados, eu aprendo que nada ia acontecer
eu falei, nada ia acontecer sem a presença de Jesus. Aonde ele é convidado, amados, à transformação. O primeiro milagre é dar devido ao primeiro passo de Maria. Amados, para que o milagre aconteça nas nossas vidas, é preciso que você inclua Jesus na sua história. Faltou vinho, sinal de escassez. Mas, como Jesus é acionado, tudo muda de proporção. E queridos, o texto é claro quando ele diz que, e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Amados, observe que havia uma confiança desta mulher. Ela sabia com quem estava falando. Ela sabia que Jesus ele podia mudar a situação do ambiente. A água, ela se transforma em vinho, mas só se transforma em vinho porque Jesus está no recinto. E queridos, quando Jesus não está presente, duas coisas acontecem. A primeira é que o vinho acaba. E amados e queridos irmãos, o vinho acaba é muito ruim. Se Jesus não está presente, a alegria acaba. Se Jesus não está presente, a comunhão acaba. Aleluia. É por isso, amados, que no nosso meio, no meio familiar, no meio evangélico, no meio cristão, muitas vidas têm desfalecido, porque Jesus não está mais presente. E queridos, entenda uma coisa, nesta manhã, quando Jesus não está presente, duas coisas acontecem. O vinho acaba. E é interessante que o vinho, ele se não for bem feito e bem produzido, ele pode virar vinagre. E queridos e amados irmãos, aprenda que Jesus, ele sempre tem o melhor para a tua vida. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que Maria apontou para o milagre. Maria, ela apontou aonde devemos buscar o milagre. Ela disse, e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, ou seja, ela vai atrás. Ela vai mostrar, ela vai correr a quem pode resolver. E eu aprendo outra coisa com essa mulher, que no versículo 4, mas Jesus lhe disse, mulher, o que queres comigo, se o meu turno ainda não é chegado? Amados, o lugar que Jesus está, que Jesus se encontrava, era um lugar reservado para pessoas inferiores. Mas Jesus, ele não se importa com isso. Ele estava no recinto. Jesus, quando ele fala que não é chegado o seu tempo, ele fala no sentido duplo do seu ministério. E é importante falar isso porque
ainda não se havia mais o mover ali para ir buscar o vinho. Mas Maria, ela vai fazer algo que me ensina uma coisa. Maria, ela apontou para a obediência. Ela diz, no versículo 4, Jesus disse: mulher, que queres comigo, se o meu turno, se o meu tempo ainda não é chegado? Aleluia. Versículo 5. Então a sua mãe disse aos que serviam: fazei tudo o que ele vos disser. Aleluia. Queridos e amados irmãos, se em toda a festa da tua vida Jesus for convidado, ainda há esperança de solução. Não, você não entendeu, eu vou dar glória. Eu vou repetir para você dar glória a Deus aí na sua casa. Se você convidar Jesus para a sua vida, para o meio do seu casamento, para o meio dos seus negócios, para o meio da sua família, ainda há esperança de mudança. Aleluia. Porque a gente, irmãos, nós seres humanos, seja cristão ou não, a gente somos falíveis ao que vemos. A gente olha para algo e diz: meu Deus, acabou. Para mim já era. Eu não consigo mudar. Eu desisto dessa situação. Mas eu aprendo com a Bíblia que se Jesus ele for convidado para esse problema, o problema será solucionado. Aleluia. Se Jesus fazer parte daquilo que me move, que me entristece, que está me deixando depressivo, o meu problema vai ser mudado. O que está faltando em nós é convidarmos Jesus para o lugar de opressão, de tristeza, de sofrimento. A gente vive, irmãos, como se Deus não existisse. E eu não estou falando de quem não conhece Deus, de quem nunca teve comunhão com Deus. Eu estou falando de nós como igreja do Senhor. Eu estou falando de pessoas que oram, de pessoas que olham para o céu, que sabem que Deus existe. Amados, o nosso problema nos dias atuais é que estamos deixando Jesus de fora dos nossos projetos. E é manhã de você convidar Jesus para dentro da sua história, do seu projeto, daquilo que você está planejando, daquilo que você tem vivido. Jesus, amados, ele tem que estar no recinto, ele tem que ser convidado para que ele possa fazer algo diferente na sua vida. E Maria, no versículo 5, ela aponta a obediência. Veja que o texto é claro. Então a sua mãe disse aos que serviam: fazei tudo o que ele vos disser. Amados, fazei tudo o que ele vos disser. Maria não disse para os serventes confiarem nela. Maria não disse para os serventes confiarem nela. Maria disse: fazei tudo que ele vos disser. E amados, os serventes obedeceram sem entender nada. E eu aprendo com esses serventes que muitas das vezes nós precisamos ser como esses serventes da passagem bíblica. A gente precisa obedecer, mesmo sem entender. A gente precisa fazer como os serventes.
Aquela mulher apontou para a obediência. Fazei tudo o que ele vos disser. E eles não perguntaram quem era Jesus. Eles não indagaram sobre Jesus. Eles não disseram, a gente vai fazer, quem é que vai nos orientar? Quem é que vai... Não, eles apenas obedeceram. E queridos e amados irmãos, estamos vivendo uma crise de obediência. Uma crise de obediência a Deus. É triste dizer isso, mas é uma verdade. Nós estamos vivendo, amados, como se Ele não estivesse no recinto. Aleluia. E queridos, eu aprendo com Maria, quando ela diz, fazei tudo o que ele vos disser. Maria não disse, repito, para os serventes confiarem nela como se ela fosse fazer algo. Ela disse, fazei tudo o que ele vos fizer. Os serventes obedeceram sem entender. E a igreja precisa obedecer sem entender. Aleluia. Você precisa somente obedecer a ordem de Jesus. A gente procura entender tanta coisa, mas o que tem de entender a gente não entende. Que evangelho é simples. Andar com Deus é coisa que não é tão fácil, mas também não é tão difícil. Basta tão somente a gente obedecer. Basta tão somente a gente não andar por vista, a gente andar por fé. E queridos, os serventes obedeceram sem entender. A igreja precisa obedecer sem entender. Você, internauta, precisa obedecer a voz de Deus. Somente obedeça. Convide Jesus. Chame por Jesus. Escute Jesus. Pare de dar ouvido a qualquer outro tipo de situação. Você precisa dar ouvido a Jesus. A promessa dele está de pé na sua vida. Ele já falou que vai fazer. E você precisa acreditar. Amados, as promessas de Deus é o motivo pelo qual nós estamos de pé. Aleluia. E eu acho lindo que os serventes, eles vão encher as talhas. Eles vão encher de água conforme a ordem do Senhor. Jesus não mandou ninguém pisar uva. Jesus não mandou ninguém buscar barril de vinho em outro lugar. Ele simplesmente disse, enchei-vos de água as talhas. Aleluia. E ali estavam 6 talhas de pedra, para colocar água conforme o rito da purificação dos judeus. E em cada uma delas cabia 2 ou 3 cântaros. Amados, a lição que eu aprendo é que muitos milagres, ele começa com a lição da obediência. Enquanto você e eu não colocar a obediência como lição na nossa vida, não teremos êxito. Amados, e por último, eu vejo que eu aprendo uma coisa com Jesus. Aprenda isso nesta manhã. O melhor para a tua vida vem somente das mãos de Jesus. O melhor para a tua vida vem das mãos de Jesus. Versículo 10 diz assim: e lhe disse, todo homem serve o primeiro o bom vinho, e quando já beberam com fartura, então serve o inferior. Mas tu conservastes o bom vinho até agora.
Eles não entenderam, amados, que o bom vinho só veio porque veio das mãos de Jesus. Teu milagre, ele vem das mãos de Jesus. O que você está esperando, ele vai vir, mas vai ser das mãos de Jesus. Não espere de A, de B ou de C. Foque no alvo. Hebreus 12:2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Amados, o milagre que você espera, o melhor da sua vida, aquilo que vai mudar, aquilo que vai trazer conforto, aquilo que vai trazer alegria, aquilo que vai mudar a tua história, aquilo que você tanto está esperando, talvez, de candidatos, de políticos, de terceiros, de A ou de B. Amados, entenda, o melhor para a tua vida, ele vai vir das mãos de Jesus. Aleluia. Eu aprendo, amados, que o mestre Sala, ele reconheceu que o melhor vinho foi servido por último. Aleluia. Oh, glória. Porque quando Deus age, amados, ele faz além das expectativas humanas. O que Jesus oferece é sempre melhor, aleluia, do que aquilo que o mundo pode lhe dar. Eu não sei como você tem vivido, eu não sei como você tem passado a sua vida, a sua história, mas a palavra da parte de Deus que eu tenho para a tua vida, encerrando a mensagem desta manhã, é que Ele vai fazer além das suas expectativas. Aleluia. O que Jesus oferece é sempre melhor, sempre será melhor. O que Jesus tem para lhe dar sempre vai ser melhor do que o que o outro pode lhe dar. Aleluia. E eu concluo dizendo, João encerra dizendo que este foi o primeiro sinal de Jesus e que os seus discípulos creram nele. Aleluia. Amados, nós talvez estamos precisando de milagres. E eu queria orar por você nesta live. O primeiro milagre, ele revela que a obediência, ela vai abrir os caminhos para o milagre acontecer. Eu aprendi também nesta manhã que a presença de Cristo, ela muda qualquer situação. Aleluia. Convida Jesus para a tua vida, para o teu ministério. Eu não sei o pastor Marinho, mas eu acredito que ele faz isso com certeza, porque ele é um homem temente, apaixonado por Jesus. Mas tem hora, Marinho, que a gente faz assim: Jesus, vem aqui. Meu Deus. Chega aqui, Jesus. Jesus, pelo amor de Deus, chega aqui, meu Pai. E a gente chama Jesus porque a gente sabe, amados, que não dá para vencer sem Jesus. Então, querido internauta que está aí do outro lado, coloca no chat: eu quero voltar para Jesus. Coloca no chat: eu aceito Jesus como meu Salvador.